Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Natália Sol. Se você não me conhece, desde 2018 eu tô aqui no YouTube trazendo muito conteúdo sobre costura, moda e muitas dicas. Se você não me segue lá no Instagram, lá é no @eunataliasol, que você acompanha os bastidores dos conteúdos que eu trago aqui pro canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal, dá o like nesse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que entrar por aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo que é exclusivo lá do meu curso do Zero Eu Que Fiz. Então aqui eu vou trazer um compilado geral, um resumo dele, para que vocês acompanhem como a gente desenvolveu, modelou e costurou uma peça lindíssima. Essa daqui é a peça, é um shorts com essa pegada de alfaiataria, que tem um elástico aqui nas costas, né, na parte traseira da cintura. Tem um zíper invisível na lateral e tem esse bolso que é todo especial, é um bolso faca aplicado externamente à peça. Então olha como ele é legal. Ele tem todo esse detalhe de costura aparente. Então lá no curso as alunas aprenderam a modelagem completa dessa peça, assim como o fechamento e acabamentos. Olha que incrível, eu amei o resultado. No final eu coloco para vocês como ficou no corpo. Vamos para a aula. De shorts, de preferência já corrigidos. Então o que é a correção do molde? É aquele ajuste fino que a gente vai fazer na modelagem após testar ele no tecido. Indico sempre testar em um tecido plano, sem elasticidade, para que ele funcione realmente como um papel e ele não sofra grandes alterações em relação ao elastano do tecido. Então eu fiz esse teste aqui. Essa parte da frente eu escolhi esse tecido mais mostarda e esse cinza aqui na parte das costas. Então, quando eu fui fazer esse teste, eu percebi, por exemplo, aqui que a minha pence eu precisava deixar ela um pouquinho mais profunda, porém aqui em cima já estava certinho. Então, ó, a própria linha já me mostra o que eu precisei corrigir. Daí eu vim no meu molde e corrigi. Então, é um ajuste fino da modelagem. Eu também tive que fazer algumas alterações nas laterais, coisas muito sutis, mas que fazem diferença. Então é muito importante a gente ter essa peça aqui, né, meio inacabada, porém já com as principais costuras feitas, para que a gente prove e veja se a nossa modelagem ainda está atendendo às nossas medidas, proporções, porque até o nosso corpo vai se modificando ao longo do tempo. Então é sempre importante a gente fazer essa conferência. Molde conferido, daí então a gente vai pegar esse molde e vai utilizar ele para começar a construir a nossa peça no novo papel. Lembrando que todos os detalhes mais completinhos dessa aula estão lá no meu curso do Zero Eu Que Fiz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês saberem um pouquinho mais. Então aqui basicamente a modelagem vai começar com a gente transpassando para o papel a modelagem base de shorts. Depois que essa modelagem, a gente passa ela para o novo papel, a gente precisa definir algumas coisas, como, por exemplo, a folga de vestibilidade, que é o que eu estou definindo nesse momento do desenho, que é aquela folga onde a nossa peça vai estar de uma forma confortável no nosso corpo e não justa, colada. Até porque esse modelo que a gente está fazendo não pede algo justo, né? Uma peça que ela vai ficar ajustada, o que é diferente de justo. Então, por isso que vocês podem ver que eu nem aumentei muito a folga de vestibilidade. Nesse momento, eu já destaquei também o meu cos, porque o cos é separado do restante da peça. E agora, praticamente, o molde da frente com o seu perímetro já está pronto. A gente vai definindo agora comprimentos de barra também, que são bem importantes. Porém, eu sempre gosto de deixar uma margem bem folgada, né, dessa barra de comprimento, para depois, a hora que a gente provar, a gente conseguir definir realmente como vai ficar a nossa barra. Por exemplo, o meu, depois no final, quando eu provei, eu deixei ele mais curtinho do que o que eu tinha previsto no início. Agora eu começo aí a desenhar o bolso, e o legal desse bolso, como ele é um bolso externo, eu desenho ele no molde da mesma forma como eu quero ver ele no resultado final. Então é super simples, é só desenhar mesmo em cima da peça e depois você vai
transpassar ele para um novo papel para que a gente tenha um molde de bolso separado. Então, como ele é um bolso faca, a gente vai definir também a aberturinha, que é do encaixe da mão, para que a gente faça essa abertura. Então, o bolso, o segredo do bolso, desses bolsos que são aplicados externamente à peça, é você desenhar ele da forma como você quer ver mesmo, como você está imaginando, como você desenvolveu no seu croquis, e depois você vai transferir esse desenho para um papel novo. Um passo muito importante da modelagem é a gente definir a margem de costura, que é diferente da folga de vestibilidade. Margem de costura é tudo aquilo que a nossa máquina utiliza para comer, como eu costumo dizer, de tecido no momento que a gente vai costurar. Então, aí, ó, eu destaquei já o meu cos da peça, porque ele é a parte, e esse é o desenho da minha base, né, do shortinho, sem o cos, porque o cos eu vou fazer depois. E daí, essa margem de costura que eu tô falando pra vocês, eu vou dar em torno desse perímetro, desse desenho todo, com exceção da barra dos shorts, claro, porque a barra ela é mais comprida do que tudo que a gente precisa, né, de margem de costura. Normalmente, a nossa máquina de costura, o calcador dela, vai utilizar, né, de tecido para realizar a costura entre 0,7 e 1 centímetro. E 1 centímetro é um padrão que normalmente a gente deixa. Então, agora é hora de eu deixar essa margem de 1 centímetro, como vocês estão vendo aí, em torno de todo o desenho dos shorts. É bem simples fazer esse molde de shorts, aí ele já tá pronto, é só cortar ele, destacar e reservar, porque daí agora a gente vai partir para a parte do molde das costas, que é muito simples de fazer. A gente não vai ter pence, porque nesse caso a gente tem um elástico nas costas que vai franzir e vai ocultar essa pence, ela não precisa existir. E por a gente ter esse elástico, né, a gente precisa abrir um pouco mais essa peça para a gente realmente ter o efeito franzido, senão a gente não vai ter tecido para franzir. Então, sempre que vocês tiverem, né, uma peça em desenvolvimento, onde vocês observam que a gente precisa franzir ela ou que vai ter algum elástico, eu preciso ampliar essa abertura. Então, vocês viram que eu ampliei a cintura do meu shorts para que ele possa franzir na parte traseira. Faço ali a marcação do cos também, porque ele também vai ser retirado à parte. E daí o meu shorts vai acontecer daquela linha para baixo, tá? Então ali a minha pence eu ocultei. E daí eu começo a fazer algumas medidas, né, para confirmar quanto eu vou precisar ter de elástico nas costas, para que fique realmente bem certinho esse elástico na minha cintura. Eu ensinei certinho esse cálculo lá na aula que tá dentro do curso. Avançando aí um pouquinho, então o desenho, né, desse molde das costas já está pronto, eu marquei aí com essa caneta vermelha, e agora eu venho com a caneta verde fazendo toda essa margem de costura, e a barra ali também já está definida. É só cortar e o molde das costas também já está pronto. Aí eu estou completando a modelagem do cos da frente, sempre faço assim, ó, com papel dobradinho, porque da hora que eu desdobrar, eu já vou ter ele inteiro. Tô colocando a minha margem de costura no cos, e daí é só eu colocar algumas informações que são importantes, como por exemplo a entretela, que vai precisar ter nessa parte do cos, e daí eu já posso cortar e o meu molde do cos frente já está pronto. O molde do cos das costas, ele é um retângulo, porque ele vai formar um canal por onde vai passar o nosso elástico nas costas. Então, ele vai, né, ter um tamanho e vai reduzir para o tamanho que vai ficar firme na minha cintura. Então, aí eu já estou com essas 4 partes do molde pronto, e daí é só agora passar esse desenho do nosso bolso para um novo papel. Daí eu tô passando aí já então o desenho do bolso pro papel de baixo, para que eu possa ter essa modelagem separadinha. Então, nesse bolso eu vou fazer basicamente tudo que eu já fiz. Eu preciso deixar margem de costuras também. Ali, ó, nessa parte que eu destaquei com textura, é a parte que realmente é o bolso. Então, no momento que eu cortar esse molde, eu já vou tirar fora o efeito faca mesmo, né, que é aquela entradinha. E eu também preciso definir que eu preciso ter entretela nessa parte para que o meu bolso não fique com essa abertura meio frouxa do tecido. Aqui eu coloquei na modelagem essa parte branca para simbolizar a costura que a gente vai precisar ter
essa margem de costura, tá? No desenho do bolso também. Então, eu coloquei em branco para ficar mais visível, para as minhas alunas entenderem melhor. Para fazer essa peça, eu escolhi essa viscose sarjada, nesse tom meio de cinza, que ela é um pouco mais encorpada, e eu indico tecidos assim, mais encorpados. Um linho, sarja, tudo vai bem nessa modelagem que a gente aprendeu a fazer. O tecido já foi lavado, secou, eu passei com ferro a vapor para ficar bem alinhado. E aqui a gente começa a distribuir a nossa modelagem sobre o tecido. O que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar ele no sentido aqui, ó, unindo orelha com orelha, então aqui está a largura do tecido. E assim vocês já têm o tecido duplo para poder ir posicionando as peças. Lembrando que sempre as linhas de comprimento vão estar paralelas à linha de orelha. Ou seja, o comprimento do meu short está aqui, a linha de orelha está aqui, estão paralelos, tá? Então, aqui, ó, o molde das costas, eu virei só para ficar melhor aqui e eu otimizar meu tecido. Então, olha como que ele tá organizadinho aqui em cima. Molde das costas, molde da frente. Eu aproveitei esse cantinho aqui para colocar o meu cos da frente, porque como eu vou entretelar ele vai ficar mais rígido, eu vou usar assim. Mas normalmente a gente precisa que o cos esteja também nesse sentido, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado, porque dependendo da peça não dá pra gente fazer essa adaptação. Eu tô fazendo aqui pra otimizar bem o tecido junto com vocês. O bolso eu tenho que cortar 4 vezes. Então, como o meu tecido aqui tá duplo, eu desenhei ele uma vez e já tenho duas partes, né, em tecido. E já posicionei ele aqui, que daí eu vou ter mais 2. Então, aqui eu vou ter 4 vezes. Aqui, eu até tinha riscado aqui o bolso, mas depois eu reorganizei. Essa parte aqui, ó, como tá a dobra, eu consigo depois deixar inteira e cortar essa parte do cos das costas depois. Então, olhem aqui. Aqui eu já consigo definir o consumo de tecido que eu vou ter para fazer um shorts. Lembrando que esse meu tamanho seria um P. Provavelmente, né, se você for fazer um tamanho maior, você já não consegue fazer essa adaptação aqui, porque o seu molde vai ocupar mais espaço, e daí você tem que trazer para cá o seu cos. Então, você iria usar um pouquinho mais. E olhem como é legal o consumo de tecido desses shorts. No meu tamanho, que é um P, eu vou usar aqui, ó, uns 75 centímetros no máximo. Daí, como eu falei pra vocês, os tamanhos um pouquinho maiores, né, do M pro G, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui certinho. Ó, eu acredito que vai até uns 90 no máximo. Então, aqui vocês já conseguem definir o consumo de tecido, que é aquela metragem que a gente compra quando chega na loja e pede o tecido. Que elas medem daqui pra cá. E essa largura é a largura do tecido que sempre se mantém igual. Importante lembrar que aqui já está tudo com margem de costura, então a gente não precisa cortar nada além da margem aqui do papel. Então a gente vai passar a tesoura exatamente nessa linha que envolve aqui o nosso desenho. Não precisamos deixar nada além disso. Então agora é só cortar direitinho todas essas partes que compõem a nossa modelagem, para que depois a gente comece a pensar na montagem de tudo isso. Todas as partes já foram cortadas, bolso, costas, frente, aqui com esse cantinho que tinha o cos da frente, que é duplo. E agora, o esqueminha que eu vou fazer aqui, ó, essa parte de tecido, como eu só preciso cortar uma vez o cos das costas, eu venho, estico aqui, e daí agora eu tenho o tamanho aqui para poder cortar o cos das costas. E assim a gente otimiza bem o uso do tecido. Agora é hora de um último detalhe que a gente precisa também resolver no corte, que é a parte da entretela, dos pontos onde a gente definiu que vai precisar deixar mais firme, né? Onde a gente vai precisar realmente estruturar, que é o cos da frente, onde a gente marcou aqui, ó, 2 vezes na entretela. Então, eu peguei o meu próprio cos, que já foi cortado no tecido, e já usei de molde para cortar aqui as 2 vezes na entretela de malha, tá? Vamos usar entretela de malha nesse caso. A outra parte que a gente vai estruturar é aquela parte do bolso. Então, a gente usa o próprio bolso também para cortar bem naquela região da parte onde a gente vai encaixar a nossa mão no bolso, mais ou menos 3 centímetros aqui de entretela. Que nada mais é do que essa parte aqui que a gente já definiu no molde
Então, a gente vai cortar isso aqui na entretela. Agora, o próximo passo seria a gente pegar o nosso ferro de passar e já unir a entretela com o nosso tecido. E como que a gente faz isso? A gente vai lá com o ferro e a gente vai colar essa entretela no tecido através do lado mais áspero dela. Você vai sentir que ela tem um lado liso no toque e um lado que é mais áspero. Então, esse lado áspero é o que tem a cola que a gente vai usar para colar com o ferro de passar. Agora, colando a entretela no tecido. Você vem aqui, posiciona a entretela embaixo da peça, lembrando que ó, ela tem dois lados. Então, o áspero deve estar aqui para cima, em contato com o tecido. E o lado liso dela tá aqui para baixo. Então, a gente vem, posiciona bonitinho a entretela aqui. E daí, a gente vai com o ferro de passar, colando ela. Se o seu ferro for a vapor, você vai sentir que vai ser até mais rápido esse processo. A gente vai colando a entretela no nosso tecido. E ó, já tá coladinho aqui. Então, a gente já tem essa parte mais estruturada pra gente depois montar. Vou fazer aqui e também já vou fazer no bolso. Agora, a gente vai começar com a montagem do bolso. Posiciona os dois bolsos ali que estão sem a entretela para cima. E daí, você vem com a entretela e posiciona dessa forma, ela para fora mesmo, tá? Porque agora, a gente vai costurar essas partes onde eu estou marcando com o giz. Esse L dos dois lados e essa parte aqui vai ser a parte onde a gente encaixa a nossa mão. Só que a gente vai começar por ela. A gente ainda não vai costurar o L externo. A gente vai costurar essa parte do encaixe, tá? Que nada mais é do que essa parte faca ali do desenho. Depois de fazer essa costura, daí a gente vai abrir ela e vai direcionar essa parte entretelada, esse espacinho de costura todo pro lado, como vocês estão vendo. E daí a gente vai passar um pesponto em cima dessa costura. O pesponto nada mais é que uma costura bem na extremidade da peça. Então, a gente vai ter esse resultado. A gente vai ter essas duas partes e esse pesponto vai ficar para dentro, vai ficar na parte externa, a parte interna, desculpa, do nosso bolso. Depois de passar, ele fica bem alinhadinho. Olha como fica bonito. Então, com isso, a gente já fez essa parte. Agora sim, a gente dobra de novo pro lado avesso e vai costurar aquele L que a gente marcou. Então, a gente pega, vai lá na máquina e passa uma costura reta, bem certinho em cima desse L. Feita a costura, agora a gente vai pegar e vai fazer um acabamentinho ali, ó, que é bem legal, nessa pontinha. A gente tira esse excesso de tecido, cuidando para não ultrapassar a linha de costura, porque faz toda a diferença no acabamento a hora que a gente virar essa quina que a gente precisa ter desse efeito do nosso bolso. Então, esse é um resultado bem legal de bolso que a gente vai alcançar e é uma forma simples de fazer, sem ser aquele bolso embutido e também não fica com forro incomodando e subindo na parte de dentro. Então, dessa forma, o nosso bolso tá pronto e as únicas partes que ficarão livres é essa parte que vai encaixar lá em cima, no cos e na lateral. Agora, a gente vai pro cos frente, a gente vai unir dessa forma, ó, eles já estão entreteladinhos, a gente vai começar passando a costura na parte de cima da cintura, nessa parte curvadinha. E depois que a gente passar essa costura, a gente vai precisar fazer piques ao longo dessa curvatura, porque esses piques ajudam na hora de a gente desvirar o tecido. E mais uma vez aí a gente vai entrar com pesponto, que é como vocês estão vendo aí. A gente vai abrir o nosso cos e vai passar um pespontinho em cima de uma das partes com as dobrinhas de costura toda direcionada para dentro. E daí fica dessa forma o nosso cos da frente. Agora a gente vem com ele assim abertinho e posiciona o cos das costas em cima. E daí a gente vai fazer uma costurinha unindo eles pela lateral. E a costura vai ficar dessa forma e a gente faz um piquezinho ali, ó, só nessa parte que faz esse V, para que a gente desvire de uma forma bonita esse cos nas laterais. Depois vocês vão ver que eu estou unindo esses cos, né, pelas duas laterais, mas a gente vai abrir novamente para poder colocar o nosso zíper, mas eu preferi fazer assim para vocês entenderem melhor. Então, agora a gente vai entender como vai funcionar essa parte do elástico, ó. Vocês estão vendo que atrás a gente criou uma espécie de um canal? O elástico, que foi aquele tamanho que a gente definiu lá na modelagem, que no meu caso é de 28 centímetros, ele vai dentro desse canal, tá? Eu vou prender ele em uma das pontas ali na lateral, no encontro da lateral com o cos da frente, vou fazer uma costura e depois a outra ponta eu vou unir ali também. Olha, vê como eu coloco bem em cima da dobrinha da costura e vou passar um
esse pontinho ali só para prender. Depois de fazer isso, olha como ficou. Eu prendi o elástico nas duas pontas e daí ele tá pronto para estar embutido ali, ó, dentro desse canal. E ó como a gente já consegue perceber como ele vai se comportar depois, né? Ele vai franzir todo esse cos. Então agora a gente vai passar uma costura exatamente como eu estou mostrando ali, ó, nessa parte de baixo, né, desse cos, para que a gente consiga ter esse elástico todo embutido dentro desse canal e cuidando porque a costura não pode passar em cima do elástico. E aí, então, o nosso elástico já tá todo embutido dentro desse canal e a costura não passou por cima dele, então ele tá livre ali dentro, tá? Aqui eu já passei com ferro e daí fica bem alinhadinho, fica aquela cintura bem bonita com o elástico. E reparem no acabamento que o pesponto do cos da frente tá pro lado de dentro. Agora é hora de a gente pegar a parte da frente do nosso shorts e já começar a aplicar o nosso bolso, que tá pronto, que já tá com o acabamento pronto. Agora a gente vai posicionar ele em cima, vai colocar alguns alfinetes, tá? Pra garantir que ele vai ficar bem certinho. E a gente pode usar, inclusive, o nosso molde que a gente fez como referência. Então, a gente tem esse bolso desenhado no nosso molde. Então, a gente posiciona ele e vai conferindo se está batendo direitinho com o desenho que a gente fez. E daí, a gente coloca alguns alfinetes para ter segurança e depois a gente vai para a máquina de costura e vai fazer essa costura nesse L do bolso, que vai ficar essa costura aparente, super bonita. Então é importante que a gente tenha, né, uma linha exatamente da cor para ficar com acabamento legal. E assim o nosso bolso já tá aplicado e agora a gente vai começar a pensar nos outros detalhes. Aqui eu tô abrindo uma das laterais, tá, do cos que a gente fez inteiriço, para poder agora abrir ele. Então, eu vou fazer mais uma costura um pouquinho afastada para prender o elástico, e daí eu deixo livre essas duas pontas aqui que vão unir depois junto com o zíper invisível. Agora, eu posiciono a parte das costas, tá? Em cima da parte da frente, faço uma marcaçãozinha em um dos lados, que é o lado que vai ter abertura para o zíper, e no outro eu vou fazer essa costura inteira. Então, olha como eu fiz. Posicionei a parte das costas em cima da frente e vou fazer o fechamento daquela parte central da perna e da lateral toda do shorts. E nessa hora eu também já faço o acabamento em overlock ou zigue-zague. Feito isso, agora é hora da união do nosso gancho. Então, o gancho a gente une ali, encosta o gancho da frente com o da frente, como vocês estão vendo eu fazer. Essa costura vai passar pelo meio das pernas e vai se direcionar até o gancho das costas. Agora, a gente vai fazer essa costura reta e também já vai finalizar o acabamento com overlock ou zigue-zague. E daí vai ficar dessa forma. E com isso, a gente tá com a lateralzinha ainda aberta para inserir o nosso zíper invisível. E a barra também. Só que agora a gente vai já começar aplicando o cos da frente, que ele é todo rígido, né? E agora o cos das costas, como tem o elástico, a gente tem que aplicar tomando cuidado para ir esticando. E ele vai se adequando ali a toda essa largura. Então é passar agora costura reta, zigue-zague ou overlock. É muito simples inserir esse tipo de cos. E agora a gente vai aplicar o zíper invisível nessa lateral dos shorts. E vocês já assistiram, né? Vocês que são minhas alunas já têm aula lá dentro da plataforma sobre zíper invisível. E a barra, a gente tem a opção de fazer uma barra simples ou uma barra dupla, tá? Então vai aí do acabamento que vocês preferem fazer na máquina de vocês. E provem sempre os shorts para poder conferir essa barra. Aí a técnica que eu uso, né, para aplicar o zíper invisível, que as minhas alunas já conhecem. E é assim como ficou os shorts, né, finalizado com todos os acabamentos. Se você gostou desse conteúdo, continua me acompanhando aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e não esquece de me seguir lá no Instagram também. Se quiser mais informações sobre o Do Zero Eu Que Fiz, que é o meu curso online de costura, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Um beijo e até a próxima aula!